em Lacan. Luiz é sócio aderente de Apola Internacional, mas tem participado bastante, né, aqui das atividades promovidas pela Apola Sede Brasília. Né? Então, com a palavra, Luiz, lembrando rapidamente que as perguntas podem ser colocadas no chat e serão respondidas ao final da apresentação. Pode começar, Luiz. Obrigado, Karime. Boa noite a todos. Eu vou abrir aqui para compartilhar a tela com vocês das citações. Então, com isso eu não vou poder ler o texto no computador, eu vou ler com papel, talvez a minha cabeça fique um pouco virada para baixo, eu peço desculpa por isso. Mas, vamos lá. Espero que esteja dando para ver tudo aí direitinho, que as telinhas não atrapalhem. Bom, entre a vergonha e o real, a ontologia em Lacan. Vou começar, então, com 4 citações do Lacan. Certamente tenho minha ontologia, por que não? Como todo mundo tem, ingênua ou elaborada. Seminário 11. É uma vergonha, em francês, honte, como dizem, que deveria produzir uma vergontologia, ontologia com H, em francês, ortografado, enfim, corretamente. Seminário 17. Nós devemos reconquistar o campo perdido do ser do sujeito. Seminário 6. E, finalmente, seminário 19, é isso que faz com que a ontologia, em outras palavras, a consideração do sujeito como ser, seja uma vergonha, se vocês me permitem. Bom, acho que a gente tem aqui uma questão. Afinal, qual seria a posição do Lacan? E como abrir esse debate tão importante da relação da psicanálise com a ontologia? É o mesmo sentido da palavra ontologia que está em jogo em cada uma dessas afirmações? A gente está falando da mesma coisa? Quando a gente lê, por exemplo, que o Lacan rechaça a ontologia, como diz o Alfredo Einstein, e que a ontologia lacaniana é fundamental para pensar o conceito de real, como faz esse fato, citações que eu vou mostrar depois para vocês. Em primeiro lugar, talvez seja interessante apresentar o que são os termos da ontologia, e por que ela não é idêntica à metafísica, como diferente do que dizem, por exemplo, o Ricardo Goldenberg, que afirma que, tanto na história da filosofia como no sentido comum, ontologia e metafísica são quase sinônimos, e o Alfredo Einstein, para quem ontologia e metafísica são campos que se sobrepõem, se justapõem. Não há possibilidade de estabelecer o que é ontologia e o que é metafísica. O Christian Dunker, num texto chamado O Esquecimento da Ontologia e as Tendências Metafísicas do Lacanismo Contemporâneo, nos conta que, quando falamos em ontologia, temos diversas questões em jogo, que podem ser apresentadas a partir de alguns pares de oposição. Então, ser, não ser, coisa-causa, universal-particular, existência-não-existência, essência-permanência e uno-múltiplo. Ou seja, temos aí um léxico enorme de problemas que tangem, para além da questão óbvia do ser, temas sobre a realidade, o conhecimento, a totalidade e o tempo. Questões completamente presentes na obra de Lacan. Aliás, muito mais do que na do Freud. Ora, todo esse arcabouço conceitual não pode ser imediatamente colado à metafísica. Se a gente pensar na definição crítica de metafísica como a produção de um sistema fechado de conhecimento sobre o mundo e os seres, que, aliás, é a definição que Freud usa, há tempos que a ontologia se autonomizou desse campo e passou a ser outra coisa. Eu cito o Christian Dunker. Filosofia não é metafísica, mas também sua crítica. Metafísica não se reduz a Aristóteles, mas também a todas as outras variantes da ideologia. Finalmente, metafísica não é ontologia, porque essa última discute o problema da fundamentação em geral. Isso inclui fundamentação da ciência, da cultura, da lógica, da linguagem e assim por diante. Talvez não seja à toa que o Christian comece esse parágrafo com a expressão de uma vez por todas. Colar metafísica e ontologia não faz sentido há muito tempo. Essa identidade entre os dois termos talvez seja sintoma de uma leitura um tanto enviesada pela ideia de que, quando se fala em ontologia, é necessariamente de Aristóteles do que se trata. No nosso campo, o primeiro a fazer essa associação imediata entre os termos é Jacques Lacan. Mas talvez, exatamente porque ele o tenha feito, me parece que a nossa tarefa, como leitores, é atentar para isso e complexificar essa relação. Evitar que se reduza a ontologia a Aristóteles, até
para que a gente possa entender a própria teoria do Lacan. Wildenstein afirma que a questão ontológica foi introduzida no programa de Lacan por Miller, na altura do seminário 11, como se fosse uma questão paralela ao pensamento de Lacan, uma espécie de conceito parasita que o Miller teria tentado endereçar ao Lacan, mas que o Lacan acabaram por recusar. Eu vou tentar mostrar hoje que uma afirmação assim só pode ser feita se a gente ignorar, por exemplo, tudo que o Lacan já estava trabalhando a respeito dos estatutos, tanto do sujeito quanto do objeto. De todos os termos e campos que a ontologia trabalha, eu vou tomar a linha mais clássica e fechar meu escopo no que tange a ideia do ser, para tentar mostrar para vocês que não só esse é um tema fundamental para o Lacan, como que jogar isso fora pode ter consequências bastante sérias para o desenvolvimento tanto da teoria quanto da clínica lacaniana. Vou para o momento do texto que eu chamei Verbontologia e Logologia, a leitura de Bárbara Cassel. Por mais que eu já tenha anunciado que eu não concordo com a crítica feita à ontologia por parte de alguns dos lacanianos mais interessantes, ela não é exatamente uma crítica errada. Eu acredito que ela seja apenas parcial. Afinal, se partimos dos pressupostos estruturalistas tão caros a Lacan, a perspectiva de uma certa ontologia, calcada no aristotelismo, de fato perde completamente o sentido. A oposição posta aqui pode ser resumida em significante de um lado e ser, enquanto positivo e idêntico a si mesmo, de outro. Ninguém é melhor do que Bárbara Cassel para apresentar os termos dessa crítica. Ela parte da análise dessa espécie de inimigo número 1 da psicanálise, o princípio dos princípios de Aristóteles, a não contradição. Então, aqui diz o seguinte: é impossível o mesmo pertencer e não pertencer simultaneamente ao mesmo e segundo o mesmo. Por ser um princípio, a Cassel deixa claro, ele não pode ser explicado por Aristóteles, mas ele pode ser demonstrado a partir da refutação das tentativas de refutação dele. Então, diz o Aristóteles, citado pela Bárbara Cassel, estou usando a introdução dela aqui, no Jacques o Sofista, é um texto do Aristóteles, tá? Ele diz: pode-se, no entanto, demonstrar por refutação que há impossibilidade de que o mesmo pertença e não pertença ao mesmo, segundo o mesmo, desde que o adversário simplesmente diga algo. E se ele não diz nada, é ridículo procurar o que dizer em resposta àquele que não sustenta discurso sobre nada, na medida em que, em função disso, ele não sustenta nenhum discurso. Pois um tal homem, enquanto tal, é de saída semelhante a uma planta. O ponto de partida em todos os casos desse gênero não é pedir que se diga que algo é ou não é, mas rapidamente se afirmaria que está aí a petição do princípio. Mas que, ao menos, signifiquemos algo, tanto para si quanto para um outro, pois isso é necessário a partir do momento que se diz algo. Pois, para o que não significa, não haveria discurso, nem se dirigindo a si mesmo, nem dirigindo a um outro. Se alguém aceitar significar, haverá demonstração. Desde então, com efeito, haverá algo de determinado. Se afirmássemos significar uma infinidade de coisas, é claro que não haveria discurso, pois não significar uma coisa, não significar uma única coisa, é não significar nada absolutamente. E se as palavras não significam, destrói-se a possibilidade de dialogar uns com os outros, e na verdade consigo mesmo, pois não se pode pensar em nada sem pensar em algo único. E se pudermos, colocaremos então uma palavra única sobre essa coisa. Bom, Cassel sintetiza o raciocínio de Aristóteles a partir das seguintes equivalências. Falar é dizer algo. Dizer algo é significar algo. Significar algo é significar algo que tem um sentido e um único sentido, o mesmo para si e para os outros. Ou seja, o princípio da não contradição, sendo demonstrado a partir do discurso, é fundamentado numa relação de biunivocidade entre mundo e linguagem. O ideal da linguagem aristotélica seria uma palavra para cada coisa, e somente uma significação para cada palavra. O possível aqui é que uma palavra tenha e não tenha, simultaneamente, o mesmo sentido, ou que ela represente coisas diferentes. Ora, mas nesse caso, temos uma explicação semântica no princípio ontológico. Como sustentar isso? Aristóteles, segundo Cassel, sabe que as palavras são arbitrárias, culturalmente postas pela língua. Línguas diversas têm palavras diversas para dizer as mesmas coisas. A partir disso, a Bárbara Cassel diz: o da interpretação o explicita assim.
O que há no escrito é o símbolo do que há na voz, que difere segundo as línguas, mas tanto as letras como os sons são os símbolos das afecções da alma. Patemata, fetos, ideias, representações, estados mentais, que são, por sua vez, idênticas em todos. Porque elas, essas afecções da alma, elas mesmas, aliás, elas, os signos das coisas, né? Porque elas são, elas mesmas, os signos das coisas, que precisamente são idênticas. Tal é a pregnância do fundamento físico-antropológico ético-ontológico, que nos é familiar, de onde decorre, sem dificuldades, a comunicação. A diferença das línguas e o arbítrio do signo cessam, portanto, de inquietar, desde que se parta das coisas e não das palavras. Ou seja, a demonstração por refutação do princípio dos princípios, ela pode ser semântica, mesmo que o princípio seja ontológico, porque a relação das palavras com as coisas precisa ser bionível. As palavras dizem das coisas, para Aristóteles. Elas são afecções das coisas. E as coisas são sempre as mesmas para todos. As coisas imprimem a mesma marca sobre as almas de diferentes pessoas. A teoria da linguagem que se tira daqui é a de um signo fechado, uma palavra para uma coisa, partindo da determinação da coisa sobre a palavra. O princípio é ontológico, não semântico, mas a demonstração pode ser semântica, porque a semântica é fundamentada na ontologia. Para deixar claro, esse, portanto, o princípio fundamental da ontologia aristotélica. Falar é dizer algo. Dizer algo é significar algo. Significar algo é significar algo que tem um sentido e um único sentido, o mesmo para si e para os outros. Porque as coisas que têm sentido só podem ter um único sentido para todos os homens, já que o sentido da palavra provém da coisa, uma relação direta palavra-coisa. A teoria da linguagem aristotélica é, portanto, uma teoria ontológica da comunicação, que toma as palavras como signos universalizáveis, dentro de uma mesma língua, claro, por estarem em uma relação bionívoca com as coisas. Ora, a teoria da linguagem de Lacan é completamente oposta. Acredito que seja interessante darmos uma volta pela epistemologia estruturalista, de modo a formalizarmos essa posição. Para isso, eu revisito conceitos fundamentais para Lacan, retirados da apropriação linguística de Lévi-Strauss em relação ao Saussure, as noções de estrutura e de significante. Vai parecer que eu vou fugir um pouco do tema, mas é uma volta necessária para depois eu demonstrar o que eu estou querendo apontar aqui. Então, vamos começar com o Saussure e a sua noção de sistema. Ele diz: é uma grande ilusão considerar um termo simplesmente como a união de certo som com um certo conceito. Defini-lo assim seria isolá-lo do sistema do qual faz parte. Seria acreditar que é possível começar pelos termos e construir o sistema fazendo a soma deles, quando, pelo contrário, cumpre partir da totalidade solidária para obter, por análise, os elementos que encerram. Desde Saussure, um termo isolado não quer dizer nada. Os termos são sempre relacionados. O conceito lévi-straussiano de estrutura desdobra essa relação entre a parte e o todo e o faz de uma maneira lógica. Nos termos de Alessio Silveira Salles, que sintetiza aqui a definição de estrutura de Deleuze, temos que a estrutura se refere a elementos atômicos formais, que não possuem conteúdo, realidade, imagem, essência, significado ou sequer forma, dispostos em séries e combinações determináveis, que explicariam tanto a constituição da totalidade do fenômeno, quanto as possibilidades de variação entre os próprios elementos constituintes. O conteúdo de seus elementos não é especificado, nem a natureza das relações, mas eles demarcam funções e resultados a partir de suas relações. Assim, o que define o elemento simbólico da estrutura é simplesmente um critério de posição. Bom, essa é uma definição relacional e combinatória, que propõe que a estrutura seja pensada enquanto uma rede de elementos significantes, tomados sempre em pares de oposição, cujo caráter de rede faz com que a mudança na posição de um elemento modifique a posição de todos os outros ao seu redor. A estrutura é, assim, a estrutura das leis relacionais da linguagem, que ligam objetos que só podem ser pensados pelo termo negativo da diferença, por serem aquilo que os outros não são. Aliás, isso, na apresentação da Thais, foi muito interessante de ver que já tinha um traço disso, pelo menos no Hegel. Bom, daí seu caráter transcendental.
Todo e qualquer evento de linguagem só é possível enquanto consequência da existência de uma estrutura que se coloca como condição de possibilidade de qualquer fenômeno linguístico, ao fornecer, a priori, seus possíveis lugares e relações com os outros elementos que compõem a estrutura em questão. Porém, Lévi-Strauss não produz apenas uma apropriação formal do método linguístico. Ele, anos antes de Lacan, subverte a maneira linguística de lidar com os signos. A passagem do sistema saussuriano para a estrutura exige uma virada levi-straussiana fundamental, que será uma de suas maiores contribuições para Lacan, a da primazia do significante. Acompanhamos aqui primeiro Saussure. Ele diz: o signo linguístico une não uma coisa e uma palavra, mas um conceito e uma imagem acústica. Esta não é o som material, coisa puramente física, mas a impressão psíquica desse som, a representação que dele nos dá o testemunho de nossos sentidos. Propomos conservar o termo signo para designar o total e substituir conceito e imagem acústica, respectivamente, por significado e significante. Apesar de entender que a formação do signo enquanto correlação de um significado a um significante seja arbitrária, tal qual já estava posto no Aristóteles, né, aliás, se o Saussure nos fala do total do signo, ele faz porque a correlação, uma vez posta, seria imutável. Então, ele fala, né, disse a língua, escolhe, mas acrescenta-se, o signo será este, não outro. Nesse sentido, não é à toa que a representação visual que o Saussure nos fornece é a de um famoso círculo fechado entre o conceito, o significado, e a imagem acústica, o significante, com dupla determinação representada pelas setas, que passam de um para outro entre as duas instâncias. Porém, ao transpor formalmente o signo linguístico em estrutura simbólica, não é mais aceitável que se opere com um signo total e fechado. É preciso rever os termos do signo de Saussure. Quanto a isso, eu cito Richard Simmons. Ele fala: se Lévi-Strauss redescobre, como a linguística já o estava fazendo, a distinção saussuriana entre o significado e o significante, ele adapta ao terreno antropológico, ao atribuir ao significante o lugar da estrutura e ao significado o do sentido, ao passo que em Saussure trata-se antes de opor som e conceito. Essa derivação deve lhe parecer indispensável para afastar a noção de símbolo de qualquer conotação realista ou psicológica. Para ser fiel ao conceito de estrutura, o Lévi-Strauss não poderia levar em consideração um signo que trabalha em uma de suas instâncias fundantes com conceitos. Caso o fizesse, estaria dando conteúdo ao que é puramente formal e transcendental. Não pode haver conceito ou sentido naquilo que aparece como condição de possibilidade de toda a construção de conceitos e sentidos. Uma definição de estrutura que aquele enquanto fundamento deve lidar com termos vazios, que demarquem seus lugares a partir de critérios de posição e relação. Deve lidar apenas com significância. Diz Lévi-Strauss na introdução à obra de Marcel Mauss. Como a linguagem, o social é uma realidade autônoma, a mesma, aliás. Os símbolos são mais reais que aquilo que simbolizam. O significante precede e determina o significado. Antes de Lacan. Um bom exemplo para pensar esse lugar do significante está no próprio Lévi-Strauss, em Do Mel às Cinzas, da oposição entre o mel e o tabaco, que, aliás, é citado pelo Lacan no Seminário 14. O mel, produzido pelas abelhas, abundante na natureza, sem nenhum tipo de ação humana, é anterior à cozinha, à intervenção claramente humana sobre os alimentos, enquanto o elemento do tabaco é posterior ao domínio humano em relação ao fogo. Então, diz Lévi-Strauss. Vou ler esse slide. Não parece duvidoso que, em nossa civilização, as locuções de mel e de tabaco se opõem. Tais locuções conotam, respectivamente, a abundância e a carência, o luxo e a pobreza, a doçura, a afabilidade e a serenidade, ou a turbulência, a violência e a desordem. O que nos interessa aqui é a ideia de que essa oposição não decorre das próprias coisas. Ao contrário, ela as antecipa. Se em sociedades ameríndias sempre se lidou com o consumo tanto do mel quanto do tabaco, na Europa a situação era diferente em relação ao tabaco, por muito tempo desconhecida. Porém, Lévi-Strauss nos mostra que seu lugar já estava dado por essa oposição significante em relação ao mel. O objeto tabaco
já surge dentro de uma construção que o precede. Lévi-Strauss abre a introdução do livro uma citação encontrada em um texto francês do século XIV. Ela fala: "E ainda estendeu o anjo sua mão pela terceira vez e tocou o mel. E o fogo saiu sobre a mesa e usou o mel sem dano algum causar à mesa. E o odor que se desprendeu do fogo e do mel foi muito agradável." E o que Lévi-Strauss diz dessa passagem? Ele fala: "A frase que usamos como epígrafe, essa introdução, mostra que a relação de oposição de que se trata é, de certo modo, anterior às coisas opostas. Antes mesmo de o tabaco ser conhecido no Ocidente, o fogo de mel, atiçado pelo poder sobrenatural do anjo, abre espaço para o termo ausente e antecipa suas propriedades, que devem ser as de um termo correlativo e antitético do mel fluido, que ele corresponde ponto por ponto no registro complementar do seco, do queimado e do aromático. Tal divergência mostra que, em relação à fumaça e seu cheiro, que constituirão essencialmente a condição do tabaco, desde a Idade Média, e talvez antes, o mel era, conforme dizem os linguistas, um termo fortemente marcado. Bom, o tabaco só poderia aparecer numa oposição ao mel, por causa da oposição significante que os determina. Seu lugar já estava posto. Que ele ou qualquer outra substância que tenha relação com esses significantes sejam conhecidas ou não, isso é secundário. Esse exemplo é interessante para mostrar de modo claro a antecedência radical do significante. A aposta do estruturalismo é que todos os objetos humanos só são objetos porque a estrutura os organizou antes. O exemplo é universalizável nesse sentido. A estrutura que organiza os significados é a estrutura que organiza os significados, os sentidos, os objetos do mundo, a partir dos recortes significantes. O significante, desse modo, é transcendental aos objetos e representações. Ele organiza aquilo que pode aparecer como e em quais lugares na estrutura. Nesse sentido, fica claro porque não podemos identificar de maneira imediata o significante da palavra. Isso que ganha o estatuto de significante, enquanto transcendental, pode ser uma palavra, uma ideia, um conceito, um fonema, ou o que quer que seja dentro do campo simbólico, desde que tenha essa função de organizar exatamente os objetos e as representações. Uma boa maneira de ilustrar o que isso quer dizer é recorrer à história de uma cura xamânica narrada pelo Lévi-Strauss no seu artigo fundamental A Eficácia Simbólica. O antropólogo nos conta a atuação de um xamã que ajuda uma mulher em grandes dificuldades durante o parto. O xamã constrói, a partir do conteúdo mítico de sua tribo, uma história que deve dar conta de explicar as insuportáveis dores que a mulher sente. História complexa, na qual a alma do útero estaria desviando as demais almas do corpo, cabendo ao xamã liberar essas almas para que o parto se desse normalmente. Bom, o inesperado para um ocidental que se depara com essa cena é que o ritual funciona. O parto pode ser realizado sem maiores dificuldades. A cura, ela é um resultado possível ao xamã porque ela consiste em, segundo Lévi-Strauss, tornar pensável uma situação dada inicialmente em termos afetivos e aceitáveis pelo espírito, dores que o corpo se recusa a tolerar. O fato de a mitologia do xamã não corresponder a uma realidade objetiva não tem importância, pois que a paciente nela crê e é membro de uma sociedade que nela crê. Espíritos protetores e espíritos maléficos, monstros sobrenaturais e animais mágicos fazem parte de um sistema coerente que finda a concepção indígena do universo. A paciente os aceita, ou mais precisamente, jamais duvidou deles. O que ela não aceita são as dores incoerentes e arbitrárias, que constituem um elemento estranho, mas que o xamã, recorrendo ao mito, irá inserir em um sistema em que tudo se encaixa. O xamã busca no mito da tradição coletiva sua força de cura, porque faltava à parturiente uma reorganização dos significantes que desse conta de explicar a sua crise. Não é o sobrenatural quem cura a mulher, mas a modificação dos lugares simbólicos e das explicações das vivências a partir dos significantes disponíveis para aquilo. Bom, temos aqui uma fórmula, de fato, um tanto quanto oposta à aristotélica. Se lá era a coisa quem dava sua determinação à palavra, de modo a fechar toda a relação de sentido à univocidade entre palavra e coisa, aqui é a relação entre significante e estrutura que introduz e organiza os objetos da experiência humana.
É esse o sentido do termo logologia, que Cassan propõe para substituir a ontologia aristotélica. Não o ontos, o ser, como fundamento, mas o logos, o discurso. O que é da ordem do ser, nessa acepção, passa a ser secundária, reduzida a efeito de significação. No lugar do ser determinada linguagem, é a linguagem quem dará o lugar do ser como ser de significado. O que acaba com qualquer possibilidade de relação de univocidade entre coisa e palavra. Afinal, o significante na linguística estrutural é um lugar vazio, marcado pelo signo da diferença. É a relação entre os significantes quem produz efeitos de significação, e não mais uma correlação direta entre um significante e seu sentido, ou antes, entre uma palavra e uma coisa. Diz Lacan, é da linguagem que nos vem essa loucura de que há ser. Diz Cassan, logologia. Diz Lacan, esse ser não se faz senão supor em algumas palavras, indivíduo, por exemplo, ou substância. Para mim, é apenas um fato de dito. Diz Cassan, o ser é um efeito do dizer. Ou, no mesmo sentido, diz Byron, sê-lo é questão de o dizer. A epistemologia estruturalista vai propor, portanto, uma inversão na relação de causa. Se a ontologia aristotélica pressupunha a determinação da coisa sobre a linguagem, aqui a linguagem determina a coisa. Esse lugar de causa que a linguagem passa a ter nos abre o lugar do significante como fundamento do ser. Cito Lacan, Seminário 6. Não há nada de substancial no ser, senão essa palavra mesmo. A substância, que era antes a substância material, que existia enquanto suporte dos predicados, e entre os predicados da linguagem, agora aparece ao lado do mente. Diz Byron nesse sentido. Quase que ironicamente, Lacan invoca a noção de substância para esvaziá-la em ser efeito de significante. A materialidade é a literalidade. Eis, eu acho, o sentido do termo materialidade significante. Eu entendo que é nesse nível que a ontologia, insisto, a ontologia aristotélica, cai como uma vergonha para a psicanálise. É impossível sustentar a prevalência do ser sobre o discurso sem jogar fora toda a epistemologia estruturalista em todas as suas variantes e desdobramentos e suas consequências clínicas no natural. Que todos, ou quase todos, os analisantes sejam aristotélicos, que busquem fazer signo, isso não pode servir de base para uma escuta que também assim o faz. Eu cito Ricardo Goldenberg. A ontologia faz consistir a referência, e isso, no caso de um psicanalista, seria vergonhoso. A linguagem nos faz acreditar na existência de seres que estariam fora dela. Pensamos que os fatos de que falamos estão dados na realidade e no discurso. Essa crença enraizada em nós decorre da confusão entre a demanda e o desejo. Distinção compreensível no filósofo, mas imperdoável no psicanalista. Esquecer que os fatos, as coisas, são fatos de sentido e imaginar que estão dados pela natureza seria a vergonha da ontologia. A vergontologia seria usar essa premissa, divertidamente ou não, de que a linguagem existe como um instrumento de comunicação, pautada na realidade material do mundo, para sustentar uma clínica. E não é simples escapar disso, né? A nossa intuição é completamente construída sobre essa base. Não é à toa que o Lacan retoma a ideia spinozana de reforma do entendimento para falar do giro que a posição do analista exige que ele realize para poder operar na sua função, como bem lembra o Ricardo Goldenberg. Escapar da ontologia aristotélica é a tarefa nossa de cada dia, uma tarefa impossível de sustentar o tempo todo, por ir tão contra a forma como a comunicação socializa. Aliás, né, talvez seria interessante pensar que uma das funções de supervisão seria exatamente essa, de tentar retirar a escuta do lugar ontológico em sua relação palavra e coisa. É nesse nível da questão que a gente faz na Pola e em outras instituições de escolas a crítica da leitura milleriana. Pois Miller opera com uma lógica ontologizante, ao trazer para o corpo sua relação com o gozo, uma espécie de realidade material última, onde se alocaria, num segundo momento, o significante. Cito Miller em Elementos da Biologia Lacaniana. O que me orienta é o projeto de precisar o que é o corpo vivo na psicanálise. Temos, depois de Lacan, uma noção operatória do significante. Temos os elementos da sua lógica pura, quando ela é puramente matemática.
e também da sua lógica subjetiva, quando transformamos o conjunto vazio em sujeito. Mas esse significante é justamente sem corpo. Ao contrário do corpo vivo, será que temos na psicanálise uma noção operatória, ou mesmo apenas ordenada? Vejo aí um grande contraste entre o que sabemos da lógica do significante, logo do que está do lado da lógica, e o pouco que ordenamos da biologia, de que temos necessidade para chegar a um saber sobre o gozo. O saber sobre o gozo talvez seja o único saber psicanalítico que temos sobre a vida, sobre o que é o ser vivo. Em uma outra passagem, ele fala: é evidente que se o significante tem um efeito mortífero, é porque a vida precede esse efeito. Penso que há, de fato, em Lacan, duas estruturas diferentes da relação entre o corpo e o significante. A ideia seria que, por mais que se pense na relação entre sujeito e significante, não se poderia deixar de levar em consideração que o corpo vivo serviria como um suporte primeiro para a constituição do simbólico, o corpo como um palco onde correria a cena significante. Assim, sendo o verdadeiro lugar da intervenção na análise, né, insisto pela lógica do Miller, seria essa base material onde o significante se inscreve. Essa anterioridade do dito real do corpo, ligado ao gozo, como autêntico lugar de um ser originário em relação ao qual a linguagem recairia secundariamente. O problema é que é possível encontrar em Lacan algumas passagens que poderiam levar a esse tipo de leitura. Por exemplo, Seminário 6. E aqui, o ser é simplesmente isso que não somos idealistas, que para nós, como se diz nos livros de filosofia, nós somos daqueles que pensam que o ser é anterior ao pensamento. Porém, essa ideia milleriana de um corpo anterior à linguagem, por mais que encontre aporte em algumas passagens dos seminários, é absolutamente incompatível com a epistemologia que Lacan sustenta durante seu ensino. Eu não quero entrar na discussão sobre o corpo, o que exigiria trabalhar, por exemplo, a difícil ideia de incorporar nos históricos, além de toda a relação entre o imaginário e o real. Também não vou adentrar muito nos meandros do millerismo, que, sem dúvida, é muito mais complexo do que essa caricatura que eu expus aqui. Por exemplo, só para entender um pouco que Miller não é tão simples, né, quanto às vezes a gente pinta. No curso mais recente, de 2011, ele afirmou que era preciso abandonar a categoria do ser em favor do real. E ligava o real não ao ontológico, mas ao ôntico, com a ideia de que, do mesmo jeito que há o também há o gozo, sendo o gozo aquilo que seria impossível de negativizar. Bom, me parece que é uma maneira de mudar todos os termos e manter tudo como sempre foi. Porque, afinal, dizer que o gozo seria do nível ôntico e chamar isso do que não pode ser negativizado, que já é um tanto quanto controverso. E ainda assim, chamar isso de real me parece um absurdo completo. Eu trago esse ponto apenas para mostrar como a leitura do Miller produz exatamente esse retorno à vergonha ontológica de pressupor uma substância consistente primeira, que receberia a linguagem com muitos predicados possíveis. É aqui, nesse nível da questão, que eu entendo que a ideia de desontologia do Godebert e toda a crítica do Wittgenstein sobre a ontologia operam e são fundamentais. Trata-se de pensar que, se os objetos são produzidos pelo discurso, e nem mesmo o corpo, eles não têm um fundamento ontológico. Eles não são substancializáveis nesse sentido. Eles serão sempre objetos organizados na constituição simbólica imaginária da realidade. Não há nenhuma realidade anterior ao discurso que o constitua como determinado por ela. Toda forma de construção predicativa que disponha sobre seres, essas coisas que a gente ouve na clínica todo dia, sou isso, meu pai é aquilo, sou assim porque fizeram aquilo comigo na infância, etc., é sempre uma construção discursiva, e não uma descrição ou tomada de posição em relação à realidade ou materialidade de fatos primitivos. Vamos agora com o texto que eu chamei de negatividade dos lugares de sujeito e objeto. Porém, se Lacan tivesse parado nesse nível da relação entre linguagem e ser, talvez ele não pudesse ser um psicanalista. Pois estamos aqui no mais puro desdobrar das consequências da ideia levi-straussiana de que o significante antecede e determina o significado. Na antropologia, isso significa, por exemplo, que não há espaço para pensarmos nenhum tipo de entrada para alguma experiência da ordem do sujeito. Então, diz o Levi-Strauss no Prerequisito. Não pretendemos mostrar como os homens pensam nos mitos, mas como os mitos se pensam nos homens e a sua revelia.
E talvez convenha ir ainda mais longe, abstraindo todo o sujeito, para considerar que, de um certo modo, os mitos se pensam entre eles. Mesmo que Levi-Strauss tenha ciência de que não se trata de pensar mais em grandes mitos estruturantes para sociedades modernas, já que esses mitos passam a valer como mitos individuais do neurótico, expressão que aparece antes do Levi-Strauss que no Lacan também, isso significa pensar numa espécie de determinação completa dos mitos sobre os indivíduos, sem nenhum tipo de espaço para negatividade ou indeterminação. Se seguisse esse curso, Lacan seria mais um a cantar a morte do sujeito. Afinal, certo fato, o estruturalismo chegou a afirmar que o sujeito é uma construção ideológica, certo, e uma ilusão metafísica, Foucault, já que, em última instância, ele não seria agente, mas apenas suporte de estruturas que agem no seu lugar. Não há psicanálise possível num mundo de assujeitamento sem restos. Sabemos que não é o caso do pensamento lacaniano. Toda a radicalidade do psicanalista francês foi propor exatamente um sujeito como ponto de indeterminação no meio desse monstro chamado estrutura. E para conseguir escapar do completo esmagamento do sujeito frente à linguagem, o conceito de negatividade é fundamental. E está diretamente ligado à ideia do que Lacan chama exatamente de ser. O sexto ano do seminário tem passagens belíssimas a respeito disso. Vou fazer vocês acompanhar algumas delas. Quanto ao Estatuto do Ser, nos diz Lacan. No interior desse simbólico, ele, o ser, representa uma erupção do real. Ou ainda, o ser, nós diremos então que é propriamente o real, enquanto ele se manifesta ao nível do simbólico. Mas entendamos bem que é o nível do simbólico. Se o Estatuto do Ser é real, e eu acho que isso é bem importante pensar que o ser é real, esse real não é sem o simbólico. Entendamos bem, eis o apelo de Lacan. O ser não é anterior à linguagem. Sem simbólico, não há real, porque o simbólico é o tecido onde o real se faz existir. Mas o que quer dizer essa erupção do real no simbólico? Lacan define o ser a partir de sua forma, corte na linguagem, algo que rompe a estrutura dos significantes e fura o simbólico, formando um intervalo na rede de significantes. Ele diz: este ser não está em nenhuma parte alhures, que isso seja bem entendido, senão nos intervalos, nos cortes, e ali, onde propriamente falando, ele é o menos significante dos significantes, ou seja, o corte. Que ele é a mesma coisa que o corte, o torna presente no simbólico. Porque o ser é corte no simbólico, isso o torna presente exatamente no simbólico. Ele é real, mas é o real no simbólico, é furo na linguagem. Interessante notar que será nesse corte real que Lacan irá localizar o próprio sujeito. Então, ele vai dizer: é o sujeito como sendo no intervalo, como sendo isto que está no intervalo do discurso do inconsciente, como sendo propriamente a metonímia deste ser que se exprime na cadeia inconsciente. Ou ainda, se trata da relação do real do sujeito como entrando no corte. E esse acontecimento do sujeito ao nível do corte tem algo que é preciso mesmo chamar no real. Pois é no nível do corte que o sujeito se interroga como ser. Nos pontos de tensão da determinação do significante, onde o real se faz sentir como aquilo que não é simbolizado. Em outra passagem, o Lacan desenvolve esse é enquanto ele, no caso o sujeito, é o corte desse discurso, que ele está no supremo grau de eu sou, que possui essa propriedade singular, nessa realidade, que é verdadeiramente a última, em que o sujeito se aprende. Ou seja, a possibilidade de cortar em alguma parte o discurso, de pôr a pontuação. Essa propriedade em que já seu ser essencial, seu ser em que ele se percebe enquanto a única intrusão real, que ele traz radicalmente no mundo como sujeito, o exclui, no entanto, a partir de todas as outras relações vivas, a ponto de que é preciso todos os desvios que nós, outros analistas, conhecemos para que o eu o reintegre. Duas grandes ideias aparecem nesse parágrafo, me parece. A primeira diz que é exatamente a possibilidade de exercer algo do seu ser através da sua função de corte na linguagem, que exclui o sujeito de efetivamente ser junto a todas as outras relações vivas, situadas no regime simbólico, sem que tenha que passar pelos meandros imaginários do eu. Ou seja,
Não há como o sujeito apenas ser em seu traço de real. Ele precisa passar pelo imaginário. Ele precisa atravessar algum tipo de consistência. Não há relação direta com o sujeito se a gente não passar pelo outro. A segunda é pensar que, em muitos momentos, o sujeito se resume, diante da enormidade que é esse grande outro que o determina, a tarefa de pontuar um discurso que é exatamente o discurso do outro. Como se o texto já estivesse pronto, posto, e a única possibilidade de existir um sujeito frente a esse escrito fosse a capacidade de pontuá-lo. Parece pouco, mas é essa potência de modificar uma pontuação que sustenta a própria possibilidade de existir precisamente um sujeito que não seja puro assujeitamento. Pontuar é abrir junto ao significante o efeito real do sujeito. Outro modo de pensar nesse efeito é através do conceito do S de abarrado. Imagine que temos uma série de significantes quaisquer soltos, S1, S2, S3, S4, S5. Para que se possa fazer um conjunto com eles, de modo a produzir efeitos de significação, um desses elementos significantes deve ser retirado para que se nomeie esse conjunto e se crie, assim, as condições de possibilidade da relação entre os outros significantes. Um conjunto S3, por exemplo, será composto por S1, S2, vazio, S4, S5. Internamente ao conjunto, será em torno da falta desse elemento que os outros vão girar na produção de sentido. E é exatamente por um efeito sujeito que esse significante sai da cadeia para nomeá-lo, de modo a produzir significação. O sujeito não escolhe os significantes que ele determina, mas ele descompleta o outro para pontuar o sentido do outro. Voltando ao texto, 6, pensar o ser como corte no simbólico nos dá uma definição negativa. Outro, o pessoal está pedindo para... Pedindo para o quê, Gilberto? Desculpa. Eu não estou ouvindo, se alguém puder abrir aí, tá? Você está mutado, Gilberto. O som está oscilante. E para você falar um pouquinho mais devagar, porque a hora fica mais alto, a hora fica mais audível. Então, só para falar um pouco mais pausado. Obrigado. Se eu tirar o microfone, ajuda? Se eu tirar o fone, está melhor assim? Agora ficou melhor. Ok, então vamos sem fone. Então, vamos lá. Bom, voltando ao texto, né, o seminário 6. Pensar o ser como corte no simbólico nos dá uma definição negativa, que faz do ser um vazio, determinado por aquilo que ele atravessa e que o cerca. Sem a trama simbólica, não haveria o que furar. Nessa acepção de ser, não há ser senão enquanto furo. É nesse sentido que o Lacan pode afirmar, como a gente já citou, que não há nada de substancial no ser. Afinal, é isso, ser é corte. Mas mesmo puro vazio, é um vazio performativo. O ser não deixa de ter algo de uma positividade, mesmo que seja de uma positivação do furo. E ao falar em positivação do vazio, eu quero apontar para o fato de que o vazio não é um momento a ser superado, uma falta que deve ser transposta, mas que possui a sua legitimidade exatamente enquanto vazio. Trata-se de manter a radicalidade do negativo. A falta não é apenas uma ausência frente ao que é, pois ela também produz efeitos no que é. O que não cessa de não se escrever para cada um, frente às suas coordenadas simbólico-imaginárias. Pensar o real dessa forma é pensá-lo sempre como referenciado ao que o cerca. Afinal, não se trata aqui de um vazio qualquer que flutue no ar, uma espécie de budismo ocidentalizado. Ora, é exatamente nesse ponto que me parece que a gente vai reencontrar a questão do ser para além do ser construído pelo discurso. É nesse lugar do ser enquanto furo, ou falta, buraco, vazio e derivações do mesmo tema, do ser enquanto não ser, falta ser ou descer, que podemos localizar o ponto real do sujeito, como eu estava falando. Acredito ser importante aqui definir o conceito de real, para ver qual a relação que eu estou propondo. E para isso eu vou seguir o Badiou. No texto dele, chamado Em Busca do Real Perdido, Badiou desenvolve a ideia do real lacaniano e o faz, em certo momento, a partir da definição de que o real é um impasse na formalização, como afirmou Lacan no seminário 20, na aula de 20 de março de 73. O filósofo recorre a um exemplo matemático para apresentar a questão. Dentro da aritmética elementar, ou seja, dos números naturais,
os inteiros positivos organizados a partir de regras dadas, como adição, subtração, etc., todo cálculo sempre resulta num elemento finito. Por maior que seja o cálculo, ele sempre vai dar num número finito. Isso exige a conclusão de que não existe um número que não seja finito, nem mesmo um último número. Porém, também exige uma segunda conclusão, a de que algo nisso tudo deve ter um traço de infinito, de não finito, que é exatamente a série dos números. Para números finitos, com cálculos finitos, dependem, portanto, da ideia de um infinito que não estava dada previamente. Cito Badiou. O real da aritmética finita exige que se admita uma infinitude subjacente que funda o real do cálculo, ainda que como impasse de qualquer resultado possível desse mesmo cálculo, que só pode produzir números finitos. É nesse sentido que se pode dizer que o real dos números finitos da aritmética elementar é um infinito subjacente, inacessível a essa formalização, e que é, portanto, realmente seu impasse. Ou seja, o que a formalização torna possível, o cálculo, depende da existência implícita de uma noção que não pode se inscrever na própria definição, que é o infinito. O infinito subverte o conjunto dos naturais nesse sentido. A condição última da formalização não se inscreve na formalização. É esse impossível que a gente pode chamar, diz o Badiou, de real. Então, uma passagem mais longa que eu selecionei alguns trechos. Ele diz: qual é o ponto preciso que é impossível na aritmética dos números naturais? O número infinito. Enquanto número, ele está ligado organicamente à formalização aritmética. Enquanto infinito, é o impossível próprio dessa. Assim, o número infinito como impossível é o real da aritmética. Se o acesso ao real é o ponto de impossível, tocar o real, alcançá-lo, supõe que se possa transformar esse impossível em possibilidade. O que parece precisamente impossível. Porém, justamente, essa possibilização do impossível só é conceitualmente impossível no âmbito da formalização concernida. O processo de acesso ao real, a que chamo, em meu jargão filosófico, de um procedimento de verdade, está sempre em via de destruir uma formalização parcial, porque faz advir a impossibilidade particular e pontual dessa formalização. Badiou é categórico, até mesmo repetitivo, em colocar o real como efeito de uma formalização. A ideia é que o real é sempre um determinado ponto de impossível de uma determinada formalização. Não é o inefável, não é o fora da linguagem. Eu estranho muito quando o Alfredo Einstein, aliás, uma coisa importante dizer, eu não tenho o livro dele, o outro Lacan, o que eu tenho é o seminário que deu origem ao livro. Então, não sei se no livro está assim, mas no seminário está, ele fala 2 igual a 3, eis o real lacaniano. Não faz muito sentido isso para mim. Bom, ele é o impossível que uma determinada organização de linguagem produz em relação a si mesma. No caso da aritmética, esse impossível fez com que as formalizações avançassem para níveis muito mais complexos, passando do infinito como impossível para, por exemplo, os transfinitos do Cantor. O impossível força os limites do possível. Como diz o Safatli nessa, me parece, uma belíssima citação. Impossível é aquilo que, do ponto de vista da situação atual, não tem como existir, não tem como se inscrever. Por isso, é aquilo que força a situação atual a se transformar radicalmente. Força uma ruptura de estrutura. Tudo o que é decisivo para nós um dia foi impossível. O que traz uma questão que me parece conversa com o que a Thaisa Falcão trouxe, né? De novo citando ela na última apresentação de investigação. Afinal, se toda formalização produz um resto, um negativo que precisa ser levado em consideração, talvez seja esse mais um motivo para a gente evitar o atalho de propor os matemas como uma lógica de saída, como um a priori clínico. Mas, bom, voltando, há duas grandes formas em que o impossível se diz em Lacan, pelo menos, sujeito e objeto. No caso, objeto lá. A gente já estava falando um pouco dessa relação entre o sujeito e o real pelo ser. Vamos voltar um pouquinho nela. Como a gente viu, só há real no interior de um sistema simbólico. Só há ser enquanto corte na rede significante.
E o sujeito é uma dessas aparições desse real, que surge como efeito de um ponto de indeterminação na estrutura. Há algo do sujeito que é sempre um impasse, um não fechamento de sentido, algo que não se reduz aos ditos. Vimos seguindo o seminário 6, como o sujeito estava localizado no corte, enquanto ponto real de furo no simbólico. E que essa era a sua, como disse Lacan, propriedade em que já seu ser essencial, seu ser em que ele se percebe enquanto a única intrusão real que ele traz radicalmente no mundo como sujeito. Vou mostrar algumas citações de seminários posteriores que apontam para o mesmo desfecho quanto ao lugar do sujeito nessa relação com o ser. Então ele diz no seminário 11. É na dimensão de uma sincronia que vocês devem situar o inconsciente, no nível de um ser, mas enquanto pode se portar sobre tudo, isto é, no nível do sujeito da enunciação. Trata-se sempre do sujeito, enquanto que indeterminado. Cenário 20. O significante é signo de um sujeito. Enquanto suporte formal, o significante atinge um outro que não aquele que ele é cruamente, ele, como significante, um outro que ele afeta e que dele é feito sujeito, ou pelo menos que passa por ser. É nisso que o sujeito se acha ser, e somente para o ser falante, um ente cujo ser está livre. O inconsciente, seminário 22. O inconsciente é o que, por falar, determina o sujeito enquanto ser, mas ser, arriscar pela metonímia, na qual eu apoio o desejo enquanto, para sempre, como tal, impossível de dizer. Ora, o que ganha estatuto de ser em Lacan é exatamente esse não lugar, esse lugar de indeterminação, de falta, de impossível. E aqui, isso está completamente ligado a esse traço real do sujeito. O interessante é que Lacan tenha dado a esse não ser, a essa falta de ser, o estatuto de ser. Eu cito Byron. O ser se resigna a ser problematizado como sujeito, o que perenemente o remete a ser desejante, impelido pela falta, que o repõe a cada vez como questão posta no nível do ser sujeito, no saber inconsciente. O impossível de conceituar e inviabilizador do conhecer é. É nesse sentido que é preciso insistir numa diferença fundamental. A do sujeito como ser, esse ser vazio, indeterminação de sentido, a um ser do sujeito, um sujeito predicável e conhecível. Então, como eu falo no seminário 19, né? É isso que faz com que a ontologia, em outras palavras, a consideração do sujeito como ser, nesse todo sentido que eu estou falando, seja uma vergonha, se vocês me permitem. Afinal, como sujeito, não estamos mais no nível do ser, que era o objeto construído pelo discurso, passível de produção de conhecimento, mas de um não ser em torno do qual se desorganizam os sentidos e as formalizações. Cito novamente o Byron. Substancializar o sujeito seria um disparate. Se os objetos valem por ficções, devidas ao poder sugestionante da palavra, por sua vez, o que se julga ser o sujeito não passa de sentido aflorado nas circunvoluções da ação significante. Uma posição transitória na espacialidade do significante. Byron é bem claro nessa distinção que eu estou tentando apontar. De um lado, o ser dos objetos, que valem por ficções criadas pela palavra, imaginariamente dispostos. E de outro, o sujeito como ser, isso que aparece insubstancializado. Mas não é apenas em torno do sujeito que vai operar esse lugar do ser enquanto vazio e indeterminado. Vamos voltar ao seminário 6. Em outra passagem, ao relacionar o ser com o inconsciente, Lacan o apresenta como algo de perdido para o sujeito. Pois lemos que, quanto à descoberta freudiana, o inconsciente seria essa alguma coisa que sempre coloca o sujeito a uma certa distância do seu ser, e que faz com que, precisamente, esse ser não reencontre nunca. Ou seja, o inconsciente, enquanto principal efeito da maneira pela qual o sujeito se articula em relação ao significante, seria aquilo que afastaria o sujeito do seu ser. Eu acredito que é uma maneira interessante de articularmos essa ideia do ser como perdido, com a noção do ser como algo de não substancial, que é relacioná-lo exatamente à versão real do objeto. Um ano antes da formalização do real da coisa, o ser pode fazer, às vezes, desse algo perdido, cuja presença não pode ser pensada senão como falta, mas como falta presente,
positivada a partir de sua capacidade de produzir efeitos. A continuação dessa última citação do Lacan parece que vai de encontro à minha leitura aqui, que é por isso que se torna necessário que ele, o sujeito, não pode fazer de outro modo senão atingir seu ser nessa metonímia do ser no sujeito, que é o desejo. Ou seja, o desejo com a maneira que o sujeito encontra para resvalar em algo desse ser perdido. Ideia que coloca o ser exatamente como causa do desejo, lugar ocupado posteriormente por Das Jing e pelo objeto A em sua versão real. Diz o Bayrão, sem nada a perder, a um só tempo, cria-se o ser em perda e nomeia-se a perda de desejo. E quanto a esse desejo, a gente tem uma diferenciação no interior da sua própria estrutura, descrita a partir dos termos do Wunsch, do desejo articulado, e do que Lacan chama de desejo sem mais, ou desejo em si, que seria uma espécie de pura potência negativa. Uma diferença que também vai dizer em relação ao ser. Pois é, a partir do ser que o psicanalista estruturará a relação entre esses dois níveis do desejo. Ele fala, muitas vezes, é por intermédio desse segundo desejo, que é o Wunsch, que o primeiro, o desejo em si, é satisfeito. O desejo sendo aquilo em que o sujeito do Wunsch se satisfaz. Põe esse sujeito entre parênteses. E tudo o que Freud nos diz é que é um Wunsch que se satisfaz. Satisfaz do quê? Eu diria que ele se satisfaz do ser. Se é o ser que o Wunsch busca, novamente encontramos esse ser como alvo, o objetivo do desejo. O Wunsch seria a maneira de colocar no simbólico algo dessa aparição real do ser como corte na trama significante. Aparição, que diria do desejo sem mais, como um desejo ligado diretamente ao ser, mas que, enquanto perdido, como falta positivada, não teria como se exprimir, a não ser via articulação simbólica imaginária, pelo Wunsch. É nesse sentido de pensar o ser como causando o desejo do sujeito que podemos ler a proposta lacaniana de interpretação do Voissoir freudiano. Ele diz no seminário 6, onde antes estava algo que era do desejo inconsciente, o eu deve advir, deve reconquistar o campo perdido do ser do sujeito. Uma vez perdido, e o ser não é senão enquanto perdido, não haveria outra maneira de se relacionar ao ser, senão a partir dessa metonímia do ser no sujeito, que é o desejo. Então, aqui, recuperar a relação com o campo perdido do ser com o sujeito equivale a desejar. Todo o desdobramento do conceito de objeto A como real vai retomar exatamente esses termos. Primeiro, a gente pode ler que o objeto A é aquilo que não opera completamente na lógica do significante. Ele vai dizer, no seminário 11, esse A se apresenta justamente como objeto indeglutível, se assim podemos dizer, que resta atravessado na garganta do significante. E depois que o objeto não tem nada de substancial, mas faz a função de borda e vazio no corpo. Então, de novo, no seminário 11, ele diz, por que as zonas ditas erógenas só são reconhecidas nesses pontos que se diferenciam para nós por sua estrutura de borda? Por que se fala da boca e não do esôfago, do estômago? Eles também participam da função oral. Mas, ao nível erógeno, falamos da boca, e não somente da boca, dos lábios e dos dentes, disso que Homero chama cerca dos dentes. O mesmo para a função anal. Não basta dizer que uma certa função viva é integrada a uma função de troca com o mundo, o excremento. Há outras funções excremenciais e há outros elementos a participarem delas, além da margem do ânus, que, no entanto, é especificamente o que, igualmente para nós, se define como a fonte e a partida de uma certa função. Boca e ânus. É o significante quem produz a borda na qual se instala a zona erótica. E é nesse processo que se constrói o vazio que a borda delimita. Forma de dizer do objeto em sua versão perdida, né? Ao delimitar a borda, o significante produz o furo no corpo, fazendo cair o objeto enquanto cedível, a libra de carne de que o sujeito abre mão para se fazer no campo do grande outro, o que do objeto se faz no corpo. Então ele vai dizer no seminário 10. Sempre há no corpo, em virtude desse engajamento na dialética significante, algo de separado, algo de sacrificado, algo de inerte, que é a libra de carne. É sempre com nossa carne que temos que saldar a dívida. É essa libra de carne, que não tem nada de substancial, mas que se faz sentir no corpo a partir de seus efeitos,
que são efeitos de desejo, talvez, pensando agora, dê para dizer até que não é que só se faz sentir no corpo, é que constrói um corpo, é essa libra de carne do que se trata um objeto perdido, causa do desejo, vazio da pulsão. Ora, os termos que aparecem são exatamente os mesmos com que a gente estava trabalhando. Um vazio, falta ser, delimitado pelo significante, mas que faz frente a ele. Indeglutível em sua garganta, produtor de efeitos. Novamente, me parece que banir a negatividade do ser é remover junto só o objeto. Outra passagem em que a ideia do ser é fundamental é a teoria da alienação, conforme apresentado no cenário 11. Depois de apresentar o círculo de Euler, ele fala: escolhemos o ser, o sujeito desaparece, ele nos escapa, cai no não senso. Escolhemos o sentido, e o sentido só subsiste decepado dessa parte de não senso, que é, falando propriamente, o que constitui, na realização do sujeito, o inconsciente. Se ser, não há sujeito. Se sentido, não há sujeito, mas há sentido. A alienação é essa escolha, na qual um dos termos acaba sempre sendo excluído. E esse termo é exatamente o próprio sujeito, e aqui, com essa delimitação interessante, no seu ser. É quando o grande outro entra em cena que o ser se funda e o faz de saída como perdido. Que tanto o sujeito quanto o objeto A estejam representados exatamente nesse lugar do ser, isso não me parece pouco. Bom, existe um nome para esse tipo de maneira de pensar o ser como falta. Vazio, que não é um vazio qualquer, que é delimitado pelo que o cerca, que existe enquanto aquilo que as formalizações excluem da existência. Ontologia negativa. Nos termos de Safatli, ontologia negativa, ou seja, ontologia pensada não mais como regime de discursividade positiva do ser enquanto ser, mas operação fundada no reconhecimento de um conceito ontológico de negação como modo de manifestação da essência. Regime que suporta a realidade daquilo que bloqueia o esgotamento do ser em uma determinação positiva. Se o real é aquilo que escapa da estrutura simbólica, um impasse na formalização, ele vai ser sempre uma experiência negativa, uma forçagem daquilo que fica de fora e que pede espaço nas construções simbólico-imaginárias vigentes. O que não está inscrito, mas que não cessa de produzir efeitos enquanto não escrito. Daí sua forma de aparição em Lacan se dá através dos nomes como vazio, furo, corte, ânsia, etc. Ora, tal, como diz o Safato, né? Tal beance, tradução possível, ânsia, ofenda, tal fenda, em nada invalida uma noção de ontologia que não opera mais mediante a posição da noção de substância e identidade, mas por meio exatamente da recusa da realidade essencial de tais conceitos. Então, uma ontologia que nega, portanto, os conceitos de substância e de identidade. E parece que, e aqui eu tenho uma hipótese forte, que estou pensando nela agora, me parece que não é por escolha que Lacan acabe reproduzindo os termos da ontologia negativa. A minha hipótese é de que a ontologia não seja exatamente uma eleição por preferência, mas, pelo menos no caso de Lacan, um efeito da epistemologia com a qual se trabalha. O ser é a falta de ser, porque ele é efeito, por um lado, do conceito de significante, de um conceito de significante que só pode ser pensado enquanto pura diferença, e que, nesse sentido, não determina nada de positivo, mas que aponta apenas para lugares e relações. E, por outro lado, de uma lógica fundamentalmente psicanalítica, que produz, no meio dessa rede de significantes, pontos de impasse e determinação. Nesse sentido, a ontologia seria secundária frente a uma teoria da linguagem que tem no estruturalismo sua base mais forte, mas sem deixar de levar em consideração exatamente o conceito de real. Algo como, diga-me como pensas a linguagem, eu te direi qual conceito tens de ser. Se estivéssemos tratando com signos que dizem das coisas, ou mesmo dentro da teoria estruturalista da linguagem, mas sem o conceito de real, não haveria motivo para trabalhar com a noção de não ser. Porém, acho que a gente precisa separar as questões que tangem as condições teóricas de construção de alguma coisa e o estatuto ontológico dessa alguma coisa. Eu discordo, por exemplo, da ideia que baseia a seguinte passagem do Ricardo Goldenberg,
que, depois de articular que o problema ontológico da linguagem está no significado, não no significante, ele afirma: o ser não é uma entidade faltosa, ou incompleta, ou estável, mas uma referência vazia, a qual não se pode acrescentar nenhum atributo. Se a ontologia for uma questão de significado e o ser uma referência, a gente está totalmente dentro de uma estrutura de linguagem. Tudo acaba se reduzindo ao discurso, tanto como efeito do discurso, quanto como natureza de discurso. Como o Ricardo afirma também no personagem, ele fala o seguinte: o descer seria o resultado de levar até as últimas consequências o pressuposto teórico que sustenta a regra fundamental da associação livre. E aqui está a frase importante. Aos efeitos de uma análise, tudo está no discurso, nada fora dele. Não existe corpo fora do discurso, nem pai, nem mãe, nem namorado fora do discurso. Não existe nem paciente, nem analista fora do discurso. Bem visto, você não está fora do discurso. E essa afirmação, dizia eu, não seria metafísica, mas psicanalítica. É verdade que Lacan não é realidade pré-discursiva, mas, ao assim dizê-lo, eu não entendo que exista algum tipo de passo lógico imediato para a ideia de que não haveria nada fora do discurso. O significante é a condição do sujeito, mas a materialidade do sujeito não é significante. Assim como se o objeto A é o que resta indeglutível na garganta do significante, ele não pode ser efeito de, ele não pode ser feito de linguagem, apesar de ser feito na linguagem. Isso é importante, me enrolei, vou repetir. Se o objeto A é o que resta indeglutível na garganta do significante, ele não pode ser feito de linguagem, apesar de ser feito na linguagem. Se o ser for apenas um elemento, junto a todos os outros elementos de linguagem, não há relação com a indeterminação. E o real vira uma espécie de efeito simbólico dentro do simbólico. Você perde o real. Eu entendo que o Ricardo esteja indo de encontro nesse momento com a ideia de que haveria algo fora do discurso, no sentido de anterior ao discurso. Mas ao afirmar de forma universal a não existência de nada fora do discurso, ele exclui que o discurso possa produzir a posteriori, e isso é fundamental, coisas que não sejam discursivas. Nesse sentido, eu concordo com o Dunker, quando ele afirma quanto a isso, que essa estratégia conceitual confunde determinação epistemológica sobre o que podemos conhecer e operar com uma pretensão ontológica sobre o plano da existência e sua universalidade. Isso que é inscrito no e pelo significante, mas que toma a forma da falta cedo, possui outra materialidade em relação ao que o constitui. Que a linguagem seja a porta de entrada para tudo, que a linguagem seja a porta de entrada para tudo, no caso, né, da teoria analítica. Isso não quer dizer que ela dê conta de tudo. É nesse sentido que o Christian afirma, nesse mesmo texto, que reduzir a ontologia a uma espécie de realismo que deve ser desconsiderado, abre as portas para transformar a teoria lacaniana numa metafísica do idealismo do significante. Que crítica pesada, né? Ou seja, um sistema fechado que a tudo explica através da mesma forma que reduz tudo a linguagem. Acho que a gente tem que pensar muito bem nessa crítica, que não é qualquer coisa que ele está dizendo. Vou passar para o momento do texto que eu mostrei com essa pergunta. Qual a ontologia? E a última parte do meu texto. Bom, eu espero que, depois de tudo que a gente viu até aqui, esteja claro que jogar a temática do ser no lixo é jogar o bebê fora junto com a água suja do banho. Porém, há algo de fundamental no assunto do ser que não aparece na leitura de autores tão interessantes como Ricardo Gutenberg ou Friedel Wittgenstein. Me parece que o problema se resume a qual conceito de ontologia se tem em mente ao tratar do tema para analisá-lo, seja para criticá-lo ou para defendê-lo. Pois a ontologia está longe de ser um conceito fechado para a filosofia. Não existe a ontologia, mas sim ontologias, cada uma com seus pressupostos e efeitos. A começar que nem mesmo em Aristóteles há uma teoria única do ser. No vídeo desse ano no seu canal do YouTube, falando nisso, um vídeo chamado Ontologia Negativa, o Christian chama atenção para o fato de que a ontologia aristotélica é muito mais um campo do que um conjunto fechado de teses.
Primeiro porque existe muita coisa não datada, e a gente não consegue saber o que veio antes, o que veio depois, qual que era o caminho que o Aristóteles estava tentando seguir, de onde ele estava partindo, para onde ele queria chegar. E segundo, porque a gente pode encontrar teses diametralmente opostas no Aristóteles. A de que, por um lado, o ser é uno, mas também a de que, por outro, o ser se diz de muitas maneiras. Ora, se nem mesmo no campo aristotélico em si esse debate está fechado, está encerrado, se a gente abrir a questão para os outros filósofos, o conceito fica ainda mais diverso em determinações e consequências. Vamos tomar aqui uma breve passagem, escolhida entre tantas outras possíveis, de alguém muito importante para o Lacan, o Hegel. Hegel diz: ora, na verdade, é totalmente correto que não se pode parar no simples ser. Mas é uma posição carente de pensamento, chamado burro, considerar o restante conteúdo de nossa consciência, no caso que não se reduz ao ser, como algo em contradiço ao lado e fora do ser, ou como alguma coisa que somente há também. Ao contrário, a verdadeira relação é esta. Ser como tal não é algo fixo e último, mas antes converte-se como dialético em seu oposto, que tomado de modo igualmente imediato é o nada. No Hegel, ser e nada se atravessam, eles passam um pelo outro. Não há como estabilizar uma posição rígida sobre o ser enquanto oposto ao nada. E eu tomo Hegel aqui de um modo tanto quanto solto, como uma mera representação de toda uma tradição do negativo. A gente poderia seguir a interessante tese do Vladimir Safatli, para quem o Hegel do Lacan não é o cogério. E a gente teria um grande desdobramento do conceito de dialética e negação determinado como bases fundamentais para pensar isso que a gente está chamando aqui de uma ontologia do Lacan. Outra posição possível e fundamental para o Lacan para pensar a ontologia é a do Heidegger e a sua diferença entre ser e ente, entre o que é ontológico de um lado e o ôntico do outro. Para o filósofo alemão, a metafísica clássica se caracterizava pela busca do ser no ente, pela essência dos entes. Havia uma questão pelo ser, mas ela esbarrava na relação com o ente. Desse modo, a verdadeira pergunta, que a tradição não fez, deve visar não a essência do ente, mas a essência do próprio ser. A pergunta pelo ser não pode partir dos entes em geral, pois não se alcançaria nada além do ôntico. Bom, só com essa brevíssima e quase tosca passagem pelos conceitos de ser e ente no Heidegger, vamos tomar com esses olhos a seguinte passagem do Lacan. Seminário 17. No efeito da linguagem, não se trata de nenhum ente. Trata-se apenas de um ser falante. No ponto de partida, não estamos no nível do ente, mas no nível do ser. Longe de mim, pelo amor de Deus, afirmar que Lacan seria um heideggeriano. Afinal, não se trata de fazer linguagem do ser, como de algum modo é o que o Heidegger está tentando fazer, mas de pensar qual é o estatuto do ser de linguagem. A inversão lacaniana entre os termos do ser falante e do fala-ser, do parletre, como ele vai dizer depois, diz exatamente dessa tentativa do Lacan de se afastar, né, de uma ontologia nos termos tradicionais. Porém, mesmo sem entrar nas importantes objeções que alguém poderia fazer aqui, de que a linguagem é um dos temas fundamentais do pensamento heideggeriano em todos os momentos, e que o chamado segundo Heidegger é muito mais próximo do Lacan nesse sentido do que o Heidegger de ser e tempo, mais do que a diferença entre ser e ente, o que me chama a atenção para a apropriação de Heidegger por Lacan é o estatuto que o filósofo alemão dá ao ser. Eu cito Heidegger, um texto belíssimo, poético, é um texto de poesia praticamente, chamado A Coisa. Ele diz: o oleiro que moda no torno parede e fundo não fabrica propriamente a jarra. Ele molda apenas a argila, pois é para o vazio, no vazio, e do vazio que ele conforma na argila a conformação do receptáculo. O oleiro toca primeiro e toca sempre no intocável do vazio, e ao produzir o recipiente, o conduz à configuração de receptáculo. É o vazio da jarra que determina tudo tocar e aprender da produção. O ser coisa do receptáculo não reside de forma alguma na matéria de que consta, mas no vazio que recebe. Lacan cita essa ideia do vazio já no Seminário 7, na aula de 27 de janeiro de 60, quando ele está trabalhando o Estatuto da Coisa para a psicanálise. Se a gente pensar na diferença entre a coisa freudiana, cheia de consistência de uma primeira experiência de satisfação,
e a lacaniana, um objeto perdido, onde o que se trata de encontrar não pode ser reencontrado, é por sua natureza que o objeto é perdido como tal, jamais ele será reencontrado. Fica fácil perceber o traço heideggeriano em Lacan nesse momento. Se o da Jing é perdido de saída e o é por efeito de linguagem, é a linguagem que molda a coisa como falta, como vazio. É impossível negar que Heidegger é um interlocutor relevante de Lacan, e que todo o debate em torno da ontologia fundamental heideggeriana teria criado, que isso não teria criado questões para o analista francês. Aliás, se o Edenstein propõe, como eu falei antes, que foi Miller quem trouxe o debate da ontologia para o lacanismo, eu arrisco dizer que quem o fez, muito antes do Miller, foi o próprio Lacan, nesse debate com o Heidegger. Eu sei que eu fui, tanto quanto rápido, esquemático e quase tosco na apresentação das questões ontológicas para a filosofia. Eu deixei de lado autores tão importantes para Lacan como Heráclito, Demócrito ou Platão, tão importantes quanto o Hegel ou Heidegger. E eu tomei as questões aqui à guisa de exemplo, para pensar como o conceito de ontologia, no final, está longe de ser uma noção decidida, resolvida, de modo a ficar claro que ontologia não se reduz a Aristóteles, pelo amor de Deus. Feito esse apressado e parcial percurso, eu cito agora o Alfredo Edenstein, de modo a mostrar a minha estranheza com o argumento dele quando ele traz a crítica da ontologia. Ele diz: dizer que o ser é e que não há outridade para o ser é a mesma coisa logicamente falando. Ou ainda, tudo o que seja ser para nós poderia ser pensado em um novo modo, que é o rechaço à função do nada na vida. Bom, a definição de ontologia do Edenstein, ela me parece ser basicamente a de Parmênides, que é o ser é e nada não é. Ele está muito colado, né, nessa que é a primeira definição sobre ontologia na história da filosofia. E eu realmente me pergunto qual é o sentido de fixar a ontologia a modo como ela foi pensada 2.500 anos atrás, sei lá. Como não trabalhar, no mínimo, com outros autores próximos de Lacan, nesse debate dele com a filosofia? Mesmo a ideia de que a ontologia seria um discurso sobre a positividade do ser, já é um recorte completamente arbitrário e sem sentido, frente a tantas outras entradas e formas de pensá-la que os últimos séculos produziram. Desse modo, isso é insustentável quando Alfredo afirma, por exemplo, que a função ontológica do buraco é uma subversão das ideias do Ocidente, porque nunca alguém dirá de um buraco função ontológica, mas sim da falta de uma função ontológica. Só como exemplo, podia pegar vários outros, mas só como exemplo essa frase do Badiou, que desmonta essa ideia. O vazio é o nome do ser. A redução da ontologia a uma lógica da substância da identidade, ela é conservadora, me parece. Ela não faz o menor sentido há séculos. Porém, o interessante é perceber que o Edenstein é muito mais instigante do que essa definição que ele tem sobre o ser. Porque o Alfredo não está afirmando nada de diferente do que eu estou tentando dizer aqui para vocês sobre o lugar do ser como falta ser e todas as consequências que isso produz, quando ele faz as seguintes afirmações. Vou dizer algumas citações do Alfredo aqui. Mediante significantes operados em certa lógica, se produz um buraco. O corpo é um buraco. O corpo não é apenas um sistema de buracos, mas que tem um valor. Tem valor, ou seja, não é insignificante para cada um. Lacan está querendo sustentar o valor do buraco através da teoria do significante. Ou seja, o corpo, enquanto falta, é produto do significante. E a falta não é uma ausência qualquer. Ela tem valor, é uma ausência com efeitos. Outra citação. A zona erógena oral tem que ver com o buraco, com a oquidade. Eu traduzi oquidade aqui, me parece a tradução menos pior possível do espanhol oquedad, né? Que seria o que é relativo ao oco. Então, com a oquidade, que a boca ou a garganta delimitam, mas não como a borda dos lábios ou da faringe. É oral e tem que ver com o significante, com um recorte que faz o significante sobre algo que não existe no corpo. A oquidade, como tal, não existe no corpo. Tem que haver uma operatória do significante para que o buraco adivinha com sua função, sua potência, seu valor. Por isso, é que Lacan a chama substância gozante, porque senão
O buraco, enquanto tal, teria que ser o significante. Significante que até poderíamos dizer que não existe, posto que provém do inexistente. Tanto o corpo como o gozo provém da inexistência, porque habitam o buraco que apenas existe pela função significante e que se localiza para determinadas pessoas nos buracos de seus corpos, mas para outras não, como nas psicossomáticas, onde o significante até mesmo fecha buracos no corpo como substância extensa. Ou seja, o furo, efeito do significante, não é um significante. Ele tem outra natureza, que o Lacan chama de substância gozante, que determina a potência, que determina o valor desses pontos de vazio. E nesse sentido, me parece que o Alfredo pensa diferente do Ricardo, pelo menos em relação àquelas citações do Ricardo que eu trouxe as últimas aqui. E mais uma citação do Alfredo. Substância gozante tenta fazer do buraco algo que não seja niilismo, ou seja, algo que impeça dizer, então, nada. Então, não me importa nada. Ou, se não é nada, não dou a mínima. É uma fundação lógica da posição que diz que não é por isso que não é nada, insignificante e indiferente. Ao contrário, quem sabe toda a vida de alguém, o sentido da história, se jogue na relação a que tratamento se dá a isso. Ou seja, falta não é só uma falta, é uma falta em torno da qual as questões se produzem, e talvez as principais questões de uma vida. De algum modo, está tudo aí, pronto para ser desdobrado e pensado em termos que me soem, pelo menos, não sei para vocês, mas que me soariam não tão anacrônicos. Todo o problema está na definição da ontologia. Qual ontologia? Né? Nessa definição, que me parece que o limita a uma lógica completamente ultrapassada na história do pensamento ocidental. Boa parte da tradição filosófica do século XX, pelo menos a mais interessante, que passa por nomes como Adorno, Deleuze, Foucault, Derrida e Badiou, entre tantos outros, trabalha com uma ontologia que não pode, de modo algum, ser reduzida a uma lógica do ser enquanto substância. Muito pelo contrário, todos tentam pensar princípios de não identidade e indeterminação, mesmo que cada um com sua lógica própria. E eu acho que entre esses nomes, a gente pode colocar o Lacan. Última citação do Alfredo, talvez a mais clara para perceber que todo o problema está na definição de ontologia. E me parece que está aquém do que o próprio Alfredo está propondo, para fechar aqui minha apresentação. Um buraco seria um bom impacto contra a ontologia ocidental. Devemos recordar que se o ser é e o ser provém do ser, já que o ser não provém do nada, olha os termos da ontologia clássica ainda, nessa distribuição originária ontológica, o buraco e o intervalo ficariam do lado do nada. Com Lacan, estamos concebendo a ontologia da uquidade. Se não se pode dizer que o buraco seja, como haveria a ontologia do buraco? Me parece que a resposta está dada, mas ela é bloqueada por um conceito antiquado de ontologia. A minha aposta é que, depois dos termos que eu tentei desenvolver aqui com vocês, a essa pergunta que o Alfredo faz, se não se pode dizer que o buraco seja como haveria a ontologia do buraco, a resposta com ontologia negativa começa a soar mais interessante. Bom, era isso que eu tinha que apresentar para vocês aqui. Eu vou passar rapidinho a bibliografia. Como vai ficar gravado, depois, se alguém quiser recorrer a alguma coisa que eu trouxe, é só voltar aqui e procurar. E como não é todo mundo que está aqui presente, as pessoas falaram que só poderiam assistir depois, eu vou deixar meu e-mail, caso alguém tenha alguma dúvida, alguma questão para trazer. É isso. Oi, Luiz, obrigada pela apresentação. Nós já temos algumas perguntas aqui que foram colocadas no chat do YouTube. Tá. Você quer acessar aqui o chat do Zoom ou você prefere que eu leia? Pode ler, por favor. Posso ler? Então, vamos lá. A primeira pergunta foi da Viviana. Ela fez duas perguntas, uma colocação, então eu vou ler as três em seguida, tá? A primeira foi o seguinte, seminário 6, logo antes de você falar do significante de abarrado, Boto, é uma narrativa do paradoxo de Russell? Eu não sei se ela se referiu a algum trecho da sua fala, provavelmente, né? Acho que sim. Sim, no seminário 14 ele trata muito mais disso, quando ele traz a questão da este abarrado, a maneira como
pensar o catálogo dos catálogos, se isso inclui a si mesmo, como se, quando você nomeia o conjunto do catálogo dos catálogos, você de algum modo exclui isso e coloca como nomeação, e de algum modo se resolve esse paradoxo. Uhum. Aí ela faz uma pergunta logo a seguir. Boto, você acha que o real tem articulação com a repetição dos números naturais, escrita n+1 na matemática? E aí ela já responde. Ok, você já me respondeu quando citou Cantor, né? Então ela fez essa pergunta e depois você seguiu na apresentação e ela disse da sua resposta. Uhum. Você quer fazer algum comentário? Não, Posso mas acho que seguir? é algo disso, né? O real tem articulação com a repetição dos números naturais. Sim, dentro dos números naturais, dentro da formalização dos números naturais na repetição que produz uma série que tem que levar em conta a ideia de infinito. Mas Uhum. em outros conjuntos dos números, você não tem esse problema absolutamente. Com o Cantor, por exemplo, isso não é uma questão. Sim. E nós temos aqui, então, uma pergunta da Kellen Costa. Seria, então, mais correto falar em uma ontologia negativa em Lacan, ao invés de simplesmente dizer que para Lacan não há ontologia do ser? Porque aí estaria se referindo apenas à ontologia aristotélica? Então, eu acho que é exatamente isso que eu estou tentando, pelo menos, problematizar aqui, né? Porque quando Lacan fala da ontologia, quando Lacan fala do ser, ele traz com essas duas acepções. Ou com essa negativa do não ser, da falta de ser, ou completamente relacionado a Aristóteles. Então, quase todas as vezes em que eu li o Lacan falando de ontologia, era de Aristóteles que ele estava dizendo. Nesse Uhum. sentido, me parece que ele tem esse conceito de ontologia. Para ele, dizer que a ontologia tem que ser jogada fora, de algum modo, dizer da vergonha da ontologia, faz sentido dentro desses termos de que ontologia é aristotélica. Meu ponto é que essa ideia não faz sentido. Dizer que a ontologia é a ontologia aristotélica é uma redução dentro do campo da ontologia que você tem séculos, você tem de variações, você tem autores muito diferentes do que está sendo falado aí, e que, quando você vai ler o Lacan, está lá no Lacan essas outras ideias do ser. Então, não acho que dê para simplesmente trocar a ontologia negativa por dizer que não há ontologia, porque você joga fora a questão da negatividade. Eu acho que tem que ser feito esse aporte de uma maneira muito clara. Quando eu estou pensando em ontologia negativa, eu estou pensando dentro desses termos da falta a ser que o significante produz. Né? Eu não estou pensando numa falta a ser que seria anterior à linguagem, que também seria uma posição possível dentro da ontologia negativa. Mas dentro do Lacan, dado isso, que não é qualquer coisa, né, dado toda a epistemologia do estruturalismo, você tem uma posição sobre o ser que não dá para jogar fora. Não dá para dizer que não há ontologia. Eu responderia por aí. Uhum. Sim. Logo após, Luiz, tem algumas observações que eu vou ler para você. Eduarda de Moraes, muito boa apresentação, ela diz. Thaisa Falcão, fundamental sua apresentação. Boto, referências riquíssimas, obrigada. Laila, parabéns, Boto, maravilhosa apresentação. Luciana Salum concorda. Maria de Paula Garcia, muito bom seu texto, Boto, claro, consistente, crítico ao mesmo tempo, provoca a gente a continuar pensando a questão da ontologia na psicanálise. Obrigada por compartilhar. Eduarda de Moraes faz uma pergunta. Fiquei pensando aqui que essas ideias conversam muito com a obra de Françoise Doutor sobre imagem inconsciente do corpo. Já leu?
Não li. Nossa, nem teria ideia de que teria alguma coisa nesse sentido lá. Eu vou atrás. Obrigado pela referência. Sei que é um texto clássico, mas vou ficar devendo. Tem aqui uma observação feita agora pela Thaisa Falcão. Hum. Me parece que pensar uma ontologia em sentido negativo não é acrescentar algo, mas evidenciar algo intrínseco ao sentido de estrutura. Eu acho que não, porque você pode ter o conceito de estrutura sem precisar entrar nessas questões, como eu acho que está, por exemplo, no Levi-Strauss. Eu tenho a impressão que a gente só tem uma questão de ontologia no Lacan, porque o Lacan se diferencia do estruturalismo nesse sentido, porque ele traz a noção do real. Se você ficar puramente na estrutura, no estruturalismo clássico, eu acho que você fica no nível que, por exemplo, o conceito do Ricardo de desontologia dá conta. Porque no estruturalismo clássico, você tem os objetos são produzidos pelo discurso. São objetos imaginários organizados simbolicamente. Nesse sentido, eles não são negativos. Você não tem uma questão da falta do objeto. Você tem uma presença do objeto enquanto objeto do discurso, organizado pelo discurso. Me parece, pelo menos, na minha leitura do Levi-Strauss, que também não é da mais vasta, mas me parece que se você fica no estruturalismo, você tem isso. Agora, você precisa pensar alguma coisa da ontologia negativa quando entra a questão do real. Quando entra a questão de que essa organização dos objetos não dá conta, que essa organização do discurso não dá conta, porque o próprio discurso produz objetos que são, de algum modo, resistência ao discurso. O próprio discurso produz objetos que são, de algum modo, pontos de indeterminação frente à construção discursiva que está posta. Então, acho que não. Acho que não é uma simples derivação do conceito de estrutura. Eu acho que é uma derivação do conceito de estrutura no Lacan por causa do conceito de real. Uhum. Uhum. Deixa eu ver se tem mais alguma aqui. Tem mais alguns agradecimentos da Priscila Venosa, João Felipe Domiciano, né? Eduarda de Moraes novamente, Thaisa agradecendo, né? Entraram aqui Flávia e Luciana. E aí? Eu queria fazer uma pergunta para o Luiz. Uma pergunta e comentário, né? Ao mesmo tempo. Você falava dessa redução da ontologia a uma lógica do ser enquanto substância, né? Acho que essa é uma operação de séculos e séculos de confusão, porque me parece que a pergunta da ontologia, que é a pergunta pela existência, foi respondida com a metafísica, foi respondida com o ser. Então, a pergunta pela existência é respondida com o ser. Daí, essas coisas se misturam. Eu não acho que isso é uma coisa antiga, eu acho que a gente sofre os efeitos dessa confusão ainda hoje, né? Por exemplo, Popper, no livro O Mundo de Parmênides, eu posso ver essa referência depois direito para você. Ele diz que o pensamento de Parmênides teve um efeito na ciência por 24 séculos. Por 24 séculos. Como não haveria de ter na psicanálise? Por exemplo, para citar um de cara, a confusão entre sujeito e indivíduo. Ou essa ideia, inclusive presente na citação que você traz do Safatli, que é do sujeito como agente, muito bem trabalhada por Alain de Libera, né, no livro O Nascimento do Sujeito, que ele fala que a gente padece, a filosofia padece, e acho que a psicanálise também, do quiasma da agência, que é o estabelecimento de uma equivalência entre sujeito, agência e eu, né? Você trouxe na citação do Safatli essa ideia do sujeito, do sujeito como agente, né? Então, eu acho que é a essa confusão que Lacan se dirige, né? Quando questiona a ontologia, né? É essa de que a questão da existência seja respondida
com Concordo. o ser, com o ente, com a substância. Né? Concordo plenamente. É claro que Travou. Travou. voltei. Voltou. Desculpa. Eu concordo que seja, plenamente que seja definição ortodoxa. Mas eu acho que jogar fora as outras definições não faz o menor sentido, porque, principalmente vindo de um campo tão heterodoxo na psicanálise quanto o lacanismo, né? Ah, Tem como, não tem como reduzir, não tem como fingir que não tem outras leituras, não tem como dizer que, por mais que não, mas acho que é isso que eu estava te dizendo, tentando dizer, é que eu acho que o nosso campo padece dos efeitos dessa leitura. sim, porque Né? por mais que seja a leitura dominante em todo discurso científico, em todo, você tem razão, também na psicanálise, tem autores tão potentes, tão interessantes, poxa, Hegel, mesmo Heidegger, os pré-socráticos também, os que eu citei, o Demócrito, o Heráclito. Claro, que cabe a gente, né? Que assume essa função de reforma do entendimento, retomar. Sim, Né? exatamente. Que Lacan tenha feito essa cola da noção ortodoxa de ontologia com ontologia, acho que a gente não pode reproduzir isso, simplesmente tomar como dado. Posso entrar na discussão? Eu concordo com isso que a Flávia fala, que a gente sofre os efeitos, e a gente sofre desses efeitos mesmo sem saber que sofremos desses efeitos. Mas aí me parece que pela crítica consistente que você faz, adorei tua apresentação, Boto. Eu sou suspeita, eu gosto muito das coisas que você escreve e que você produz, mas poder fazer uma crítica consistente a isso, para mim, como ponto fundamental, é quando você coloca qual é o sentido de fixar a ontologia. Porque se a gente reconhece que sim, sofremos desses efeitos, mas aí a gente já fixa a ontologia de uma forma aristotélica, que sim, é a que sofremos mais, eu poderia dizer, né? Mas a gente ignora que é possível, mais do que entrar numa negativa a esse conceito e dizer, bom, vamos acabar com ele, né? Só perceber que ele tem um movimento também. E aí uma questão que sempre volta nas discussões que acontecem aqui na Poli, que eu acho muito rica, acho fundamental, quando a gente pensa assim, qual é o campo? A gente está tratando, né, dessa palavra significando o quê? Porque se a gente pensa assim na ontologia, e é possível pensar na ontologia pela visão aristotélica, algumas das críticas que você trouxe fazem todo sentido. Você até reconsiderou aí alguns campos que fazem a gente repensar no sentido da concordância de Lacan com Miller, que é um ponto bem criticado por aqui. Então, vamos poder, se a gente retoma isso e questiona o que significa, porque Lacan é mestre em fazer isso, né? Em pegar a mesma palavra e dizer que ela significa uma outra coisa, ou fixar a palavra a alguém. E aí a gente parte de toda uma construção teórica a partir dessa cristalização que diz que ontologia é uma coisa, por exemplo. Você está quebrando essa cristalização, e eu acho muito rico essa quebra para a gente poder fazer essa reformulação do pensamento, como a Flávia traz, e que eu acho que você já começou fazendo. Eu fiquei com essa pergunta, qual é o sentido? Porque se isso foi fixado, teve algum sentido. Eu acho que é uma pergunta que não é só retórica. Qual é o sentido de fixar a ontologia? Né? Se a gente fixou e rebateu isso com tanta força em vários momentos para construir uma teoria, né? Foi por alguma razão também. E acho que poder pensar essa razão é fundamental para que a gente vá para esses outros conceitos que você traz tão potentes da ontologia. Bom, fica aqui meu agradecimento e o quanto eu vou ficar fritando com essa sua apresentação. Só mais uma coisa, aproveitando aí
o ensejo, né? A Lu tocou na questão do campo. Você não acha, Luiz, por exemplo, em relação à crítica que você fez ao Ricardo Goldenberg, agora não anotei exatamente o que. Eu não estou de acordo com a tese do monismo significante, isso relativo ao campo psicanalítico, não estou de acordo, né? Mas você não acha que essa afirmação de Lacan, que não existe nada fora do discurso, se refere ao campo, ao nosso, ao campo psicanalítico, né? E por aí vai o que você trouxe do Ricardo, que eu não anotei e não consigo retomar agora, né? Eu acho que é diferente você dizer que não há nada fora do discurso, como o Ricardo faz, de você dizer que não existe realidade pré-discursiva. Sim. Quando você fala não há nada fora do discurso, eu acho que você cai no monismo significante. Aliás, ótima expressão. Obrigado por ela. Na minha, é do Martin Krimkiewicz. Dá os créditos. Sim. Ele defende o monismo significante. Eu não concordo com a tese. Pois é, mas eu acho que tem essa diferença, porque eu entendo que eu entendo muito claramente que o Ricardo está mirando na ideia de que não há realidade pré-discursiva, mas eu acho que os termos entregam alguma coisa de uma posição ali, né? Dizer não há nada. Mas você não acha que isso se refere ao campo analítico? Não há nada para um psicanalista fora do discurso? Não, porque eu acho que há a falta ser fora do discurso. Por mais que ela esteja completamente marcada e localizada e referida ao discurso, ela não é discurso. Na estrutura, como diz a Thaisa. Sim, na estrutura, exatamente. Localizada na estrutura. Um ponto de impasse interno à estrutura, né? Enquanto um ponto em que as formalizações patinam, um ponto em que você localiza, por exemplo, sujeito e objeto. Então, com essa materialidade que o Alfredo está localizando, por exemplo, o gozo, que também achei extremamente interessante pensar o gozo com a materialidade dessa falta, né? Que, inclusive, vai completamente contra a posição do Miller de dizer que o gozo é impossível de negativizar. O gozo é impossível de E vai contra Lacan, o que Lacan coloca no Seminário 20, é justo o contrário. Sim, exatamente. Mas eu realmente acho que não dá para dizer que é uma questão de campo nesse sentido, porque me parece que é uma questão de campo dizer que não há realidade pré-discursiva. Agora, a partir disso, não dá para fazer uma afirmação de existência, de dizer não há nada fora do discurso. Sim, mas me parece que Ricardo se referia à análise, né? Eu concordo que o Ricardo mira nesse ponto do não há realidade possível, mas ele tinha acabado de dizer, ele fala numa nota de rodapé um pouquinho antes, e aí depois ele chega nessa ideia do discurso, acho, mas não, era outra coisa, um outro texto, mas ele diz o problema da ontologia está no significado. Então, ele está completamente colado também a essa ideia de que só há linguagem. Porque se a ontologia está no significado, você não tem problema de falta seu. Você tem exatamente aquilo da relação dos objetos com a estrutura. A estrutura determina a posição dos objetos imaginariamente dispostos, simbolicamente organizados. E o que está fora da linguagem seria efeito da linguagem. Isso. Uhum. Por isso não há realidade pré-discursiva, mas como se a pós-discursiva, né? Não, fazendo uma brincadeira, na verdade. Não realidade. Não há realidade pré-discursiva, mas talvez haja um real pós-discursivo que não seja do nível do discurso, não seja da mesma natureza do discurso. Como efeito do discurso. Porque também, senão, a gente pensa nessa existência independente do discurso. Eu acho que essa é uma crítica que você está trazendo também. Não é uma existência negativa, independente do discurso. Sim, e que nesse sentido me parece que talvez até o termo da ontologia negativa eu precise repensar. Talvez porque senão pode ser uma existência. Senão pode pressupor isso, uma existência fora do discurso, pós-discurso, mas que não esteja vinculada ao discurso.
Sim, e que eu não tenho claro exatamente qual seria o estatuto dessa existência pré ou pós-discursiva no Sartre e no Christian Dunker, por exemplo. Eu não sei, eu não tenho claro. Nos textos deles, me parece, pelo menos, um pouco, cada hora aponta para um lado. Então, eu não consigo dizer se eles concordariam comigo ou se eles defenderiam uma ideia de que a ontologia negativa seria anterior ao discurso. Mas a minha Vladimir, eu não sei. Imagino que o Christian concordaria contigo, pelo que conheço do... Porque o Christian fica uma dúvida, porque, por exemplo, naquela citação que eu trago logo no comecinho, sobre a ontologia como fundamentação da metafísica, ele também traz a ontologia como fundamentação da linguagem. Porque você me, poxa, se tem uma relação de fundamentação aí, eu não sei qual que é a ordem que ele está pensando. Uhum. Só queria fazer uma observação assim bem rápida antes de entrar numa outra pergunta que foi colocada aqui no chat, Luiz, a respeito dessa, né, da discussão, ouvindo aqui vocês três, e retomando um pouco, né, a expressão que a Flávia usou da questão do campo, né, eu me lembrei de uma fala do Lacan, acho que no seminário 5, né, posso até procurar depois para trazê-la mais exatamente, em que ele retoma a discussão daquele exemplo que ele dá, da hidrelétrica e tal, e aí ele diz assim, não é que não exista nada antes, né, naquela questão da hidrelétrica, articulando até o conceito de real, né, não é que não exista nada antes, pode até haver, né, a questão é que eu não me ocupo disso, né, e aí eu fiquei, isso me lembrou a fala da Flávia, né, de que talvez também, né, tenhamos que pensar nessa questão do campo como o campo da análise, o campo sobre o qual opera e pensa o analista, né? Mas, enfim, só uma observação, né? Tem Eu uma acho, outra... só uma coisa Diga. sobre, acho que é importante a gente pensar nisso, até como uma questão crítica mesmo, porque o Alfredo fala, né, no último livro sobre o sujeito, pelo menos o último que foi traduzido aqui, a ideia de Uhum. que a linguagem seria esse Big Bang, que de algum modo faz com que não importa o que estava antes, é a partir da linguagem, a partir do Big Bang que a gente vai se localizar. Agora, eu fico pensando como uma questão que a minha esposa me traz muitas vezes, como localizar, por exemplo, questões de síndromes em crianças, e que isso é completamente marcado por uma questão que não tem nada de discursiva, por uma questão de DNA, enfim, né? Como Uhum. sustentar uma clínica disso com, com coisas que absolutamente escapam a isso. Então, eu fico pensando se, mesmo a nossa definição de linguagem, como esse grande a priori, se já não traz, sendo bem radical, uma delimitação neurotizante da teoria. Então, Se a Uhum. teoria aí, Luiz, é neuróticos adultos, inclusive. aí, Luiz, a gente não vai tratar a síndrome. O analista não vai tratar a síndrome. Não, não nos compete, né? Por exemplo, uma síndrome de Down. A gente encontra, né? Psicóticos, Down, neuróticos, Down. O analista vai tratar outra coisa, não vai tratar a síndrome. Essa não nos compete, né? Sentido, sim. Tem uma pergunta, né, Karine, que você disse? Tem uma pergunta aqui da Silvia Badra. Sua fala foi maravilhosa. Pelo viés da sua apresentação, você concorda com Twardowski quando se contrapõe a Brentano? Ser real e ser existente são categorias ontologicamente diferentes. É por aí? Menor ideia. Isso é uma coisa do Brentano, mas não sei quem é o outro autor, então não vou nem tentar responder isso aí. Fica para a próxima. Obrigado pelas referências, eu vou atrás, mas não tenho a menor Uhum. capacidade. E tem uma observação aqui da Eduarda de Moraes, ela dizendo, sim, a doutor fala disso aí. Né? Eduarda foi que te perguntou do livro da doutor. Né? Acho que ela fez referência justamente a essa sua fala, esses exemplos, né, da questão das crianças, síndromes, né, e algo que esteja fora do discurso, enfim.
atrás também. Eu vi que a Letícia fez uma referência ao Byron, que eu acho que é um autor que Sim, tem que enaltecido, porque ele está trazendo essas questões ali na década de 90, no doutorado dele. É uma coisa impressionante. O livro dele, são 2 volumes, né? O primeiro mais o significante, o segundo é a ontologia. Eu não concordo com todas as questões que ele está trazendo ali, em alguns pontos eu acho que eu me afasto, mas, no mínimo, dá para dizer que ele está antecipando a Cassan em algumas décadas. E a gente fala muito mais da Cassan do que do Bairrão aqui no Brasil. E o cara está aqui, ele não é brasileiro, acho que ele é angolano, mas ele está aqui no Brasil há décadas e, enfim, um pouco uhum. da lata da gente não conhecer o trabalho do Bairrão do jeito como deveria ser conhecido. Inclusive, acho que o Gilberto colocou o link para justamente da referência que você trouxe dele. Então, quem Que tem o, quiser, né? é baseado no doutorado, o doutorado tá online, dá para baixar. Isso aí. Gilberto colocou a referência aqui no chat, depois, para quem quiser, só dar uma olhadinha, está logo no meio da fala do Luiz. Deixa eu ver. Viviana fez mais um comentário, Luiz, acho que para a gente, né, ir fechando aqui. No seminário 6, que você tanto citou, ele diz que a criança, embora ainda não saiba sustentar um discurso, a si mesmo já sabe falar, o que vem muito cedo, né? Aí ela diz, só para provocar, né? Então, ela traz essa fala do Lacan do seminário 6. Claro, a distinção clássica entre estar mergulhado na linguagem e estar, de algum modo, apropriado em relação à língua, Sim. enfim. É Uhum. sempre uma questão importante de trazer. Gente, mais alguma questão? Flávia, Luciana, aqui no chat. Eu Luiz, lembrei você disso, quer colocar mais alguma coisa? Diga. eu lembrei disso que, a partir do que a Vivi colocou, que tem uma passagem no Seminário 3, que eu adoro, que uma criança pergunta, depois de um contato, se é tapa ou se é carinho, para saber se ela chora ou se ela agradece. É mais ou menos nesse sentido. Maravilhoso. A relação com o corpo é Sim, significante. O significante, aliás, né, foi uma coisa que eu estava lendo no meu texto e na hora me veio que é até pior, né? Não é que a relação com o corpo é significante, o significante constrói o corpo, na sua sim, positividade e negatividade. Né? sim, sim, Então, concordo. Uhum. Então, mais alguma questão? Luiz, você quer colocar mais alguma coisa? Acho que só agradecer o espaço de ter me feito trabalhar em cima disso. A questão da ontologia é uma questão que, de algum modo, apareceu no final do meu mestrado, uns anos atrás já, que provavelmente vai sair como livro, não sei se no final desse ano, talvez no começo do ano que vem, mas que eu não consegui desdobrar muito ali e que ficou assim como um possível projeto de doutorado, que também nunca veio, mas que a partir dessa apresentação eu voltei a pesquisar, ir atrás, a pensar, e vamos ver o que sai disso, né? Ainda estou no começo, eu sei que tem um monte de coisa para pensar, para desenvolver, para ler melhor, um monte de filósofo, mesmo na filosofia talvez, que é a minha formação, mas acho que é onde eu mais patino nessas questões todas, então tem um monte de coisa para fazer, mas agradeço o espaço por ter me feito me mexer. Bom, então a gente vai ter outros capítulos dessa investigação aqui, né? Pelo que eu estou entendendo. Pois é. Tem que Obrigada, repetir a dose, Luiz. foi Muito muito bom. bom, Obrigada. muito bom, bom demais. Né, vários agradecimentos, depois você, né, dá uma olhadinha, o chat também fica registrado no YouTube, né, acho que vale a pena você dar uma olhadinha para ver os comentários que estão aparecendo aqui. Né? Super obrigada, Luiz, muito bom, volte sempre, viu? Foi muito bom mesmo, tá? Obrigado. E super obrigada às pessoas que também nos assistiram, né? Então a gente fica por aqui. Um abraço a E a todos, boa próxima? noite. E a A próxima, Karine? próxima, Dia 18 de segunda-feira que vem. segunda-feira que Não, vem? peraí que agora eu me perdi. Não, que dia que vai ser?
Já é a Karina ou você, Flávia? Agora me deu um branco aqui. Karina primeiro. Karina com o esquema vai trabalhar I. o esquema I. Depois eu com Isso. psicoses. Eu vou trabalhar Com psicoses. Uhum. E vai ser no dia, Karina, dia 18 de outubro? Não, dia 18 de outubro, psicose comigo. 27 Antes, Karina. Novembro, ou setembro, Karina. Última 27. segunda-feira de Tá. setembro. 27, né? 27. Isso, então dia 27 de setembro com o esquema I. Ok. Isso, tá ótimo, isso mesmo. Boa noite então, gente. Luiz, mais uma vez, obrigada. Tchau, boa noite. Tchau, tchau, até.